Bom dia a todos, eu sou o Matt Bala, esse aqui é mais um resumo da madrugada pós-Sincerão, ó, teve muita polêmica, então vem comigo já se inscrevendo no canal para fazer parte da nossa comunidade, continuar fazendo a nossa comunidade crescer bastante e também deixa o seu like para ajudar a nossa meta de 3.000 likes, tá? Conto muito com o seu apoio e a sua colaboração, é só clicar no gostei que tá aí embaixo do vídeo, isso me ajuda demais, beleza? Bom, vamos lá, gente, o Sincerão rolou boa parte da noite e início da madrugada, tá? Teve duas situações que chamaram a atenção da internet e eu vou falar para vocês sobre essas duas situações aqui, tá? A primeira situação envolve a Aline, é isso mesmo, gente. A primeira situação que envolve a Aline, ela estava ali no Sincerão e falou basicamente que o Diego e a Dani falaram alguma coisa com o João Gabriel sobre estratégia de jogo. Na verdade, não foi bem essa fala da Aline. Vamos ver o que a Aline falou no Sincerão? Vamos ouvir o que ela falou exatamente para vocês não terem dúvida. Cara. E além disso, além de ter falado pro Vinícius que não votaria na gente no paredão e ter votado, ele falou isso pro Diego e pra Dani como uma estratégia de não ser votado. Então é jogo sujo pra mim. Então ela disse que o João Gabriel, você viu a cara do João Gabriel aqui falando, né? Que o João Gabriel conversou com o Diego e a Dani como uma forma de estratégia para não ser votado. Uma fala meio confusa, né? Parece que houve um tipo de uma combinação, tipo, ele tentou se salvar ali numa conversa, ficou uma situação estranha. Só que a casa entendeu de uma outra forma. Entendeu que na verdade o Diego e a Dani foram conversar com o João Gabriel. Ó, o momento da Aline no Sincerão, ela não disse que o Diego falou alguma coisa, algo sobre o Gêmeos, e sim que o João Gabriel disse que não votaria no Diego e na Dani como forma de estratégia para não ser votado. Ok? Mas a casa entendeu de outra forma aí. O segundo momento do Sincerão é esse momento aqui, que inclusive eu vou deixar para vocês aí opinarem, eu não vou opinar sobre isso. Mas assim que a Graciane apontou o Diogo e terminou o apontamento, o Diogo ia para o centro para ele começar a dinâmica, porque era a vez dele, era o último ali no Sincerão a apontar os outros, tá? Só que aí o pessoal percebeu que o Diogo parou de mancar. Vamos ver um momento aqui? Sincerão, Graciane. Tá aí, ó, ele andando normalmente. Vou mostrar de novo. Até mostrar em câmera lenta. E eu vou deixar pra vocês, tá, gente? Vou deixar pra vocês, porque eu tenho certeza que quem não gosta do jogo vai falar: meu Deus, ele é mentiroso, ele é falso e tudo mais. E quem gosta vai falar: meu Deus, vocês estão exagerando, ele tá curado e tudo mais. Então assim, ó, deixo pra vocês aí, mas fato é que o jogo não tava mancando nesse momento. E depois ele voltou a mancar durante o decorrer da madrugada. Deixo aí com vocês o pensamento de vocês sobre essa situação do Diogo aqui andando normalmente, ok? Bom, essas são as duas situações que aconteceram no Sincerão que precisava apontar para vocês. Agora vamos pro pós-Sincerão? Vamos lá. Bom, a Aline então foi conversar com o Vinícius porque ficou muito mal a questão dela nesse Sincerão. Ela foi a pior do Sincerão, acho que vocês concordam, tá? A Aline então explica pro Vinícius porque não quis colocar o Gabriel no Sincerão sobre a questão da ansiedade. Ela não falou que não queria pontuar o fato do Gabriel ter falado mal da ansiedade e tudo mais, porque isso não é uma questão sobre ela, é uma questão de outro. Ela não queria se posicionar com relação à ansiedade em cima do Gabriel, tá? A Aline então falou o seguinte pro Vinícius: eu botei o João Gabriel como saboneteiro porque ele negou uma coisa e depois assumiu. Em relação a Graciane, eu acho que ela foi saboneteira, porque tinha questões com Eva e Renata, mas não falou sobre isso. Se você achou que a Graciane era saboneteira, Aline, você tinha que ter colocado a Graciane na saboneteira e o João Gabriel no eliminado com rejeição, né? Nossa, enfim, a Aline mandou muito mal nesse Sincerão aí, tá? Já o Gabriel ficou nervoso, obviamente, ter sido pontuado novamente por causa da ansiedade, e falou o seguinte sobre o Diego Hipólito. Eu falei, mano, o cara não tem argumento, vai ficar jogando pauta. Aí eu fico como o cuzão do caramba. Não é isso, mano, que eu sou. E o Mark então resolveu falar o seguinte: pra mim, o Diego é o novo Zé Palestra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A parada dos ex-BBBs que ele falou comigo na academia, ele falou sim, falou na nossa cara, inclusive. No dia o Gabriel até falou: você escutou? E eu falei: sim, mas não vamos nem levar em consideração o que ele falou, tá? E o Gabriel finaliza a conversa falando o seguinte: só espero que eu não saia amanhã. Meia-noite eu te conto o segredo, Gabriel. Guarda aí, viu? Bom, a dona Vilma foi conversar com o Diogo e dessa conversa, a dona Vilma perguntou pro Diogo se ele realmente pediu desculpas pra Aline, né? Se conversou com a Aline. E ela disse o seguinte também, ó: ela não quer chegar e é igual a Graciane, que também não quer chegar, ela no caso da Aline. Querem pegar você pra Cristo a qualquer custo.
Aí o Diogo respondeu que sim, que já conversou com a Aline, que pediu desculpas, que enfim, mas que ele não quer se resumir a apenas um erro, aquele erro do confessionário, tá? E aí o Diogo perguntou, mas eu vi que você respondeu ali também no Sincerão, tá? E aí ela falou, eu respondi o que eu queria, tá? E aí o Diogo falou assim, mas só que a questão de não se relacionar não foi uma questão legal. E aí a dona Vilma corta. Mas eu falei para a vez que eu vou entrar onde eu quiser, sair onde eu quiser, esse é meu jeito, isso e não sei o quê. Ou seja, a dona Vilma foi contra o Diogo. O Diogo tava tentando falar que a dona Vilma errou na hora de falar de se relacionar na casa. E a dona Vilma meteu uma porrada. Falou, não, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou entrar onde eu quiser e tudo mais. Ou seja, até com o Diogo ela meteu o pau, tá? O Diogo então comentou que muitas pessoas depois do paredão pipocaram o tempo inteiro, mas ninguém fala nada, mas ninguém fala nada com nada. Ele falou o seguinte, o peso é maior quando é aqui com a gente. E a Vilma respondeu o quê? Ah, tô nem aí, Diogo, pra eles. Bom, a Graciane chamou os gêmeos pra conversar. E ela falou o seguinte pra eles, ó, não chega pra mim e fala, ah, eu votei em você porque você tem cabelo preto e coisa e tal. E chega lá e fala, votei na Graciane por isso e isso, não me justifica, não fica me justificando, tá? Porque vocês não me devem nada. A Aline se justificou comigo e eu votei em você porque achava que você votava em mim. Mas eu fui lá no quarto e ouvi outra coisa que ela falou de mim do confessionário. A Aline tá cobrando uma coisa que ela mesma não faz. Não vai mudar o meu amor por vocês, mas não precisa mentir também. Ou seja, a Graciane não tá feliz com a Aline, mas também não tá feliz com os gêmeos. Né? Fala que gosta deles, mas não é pra mentir, coisa e tal, fica uma situação estranha, tá? Bom, ali na rodinha da piscina, a Graciane criticou o Diego Hipólito. Ela disse o seguinte, ó, o Diego é meu irmão, meu amigo, gosto muito dele, mas essas atitudes do Sincerão, eu não tenho argumento para defendê-lo. Já falei até com vocês sobre isso. E o Mike respondeu, nem ele tem argumento para se defender, tanto que não defendeu nada. E a Graciane falou o seguinte, eu fico mal, mas não tem argumento. Acho sim que ele fez uma palestra com um assunto que não tem nada a ver, com pautas que eu já tinha trazido que seria interessante aqui dentro. Como o Diogo falou de mulheres pretas, ele veio com essa pauta pra cima de mim e eu defendi ele várias vezes pras meninas. O Diego também, tá? Eu acho que ele veio com essas palestras todas prontas de ser Graciane. Mike então falou o seguinte sobre o Diego. Pra mim é ruim quando a pessoa é confrontada sobre algo que falou e desvia pra uma palestra, sacou? Ele desviou totalmente. Ele não respondeu nada do que eu perguntei pra ele. A Graciane disse o seguinte, pra mim, quem corre de responder é um cuzão. Eita, mandou na lata, viu, gente? A Graciane, né, é uma amiga estranha. Você queria uma amiga como a Graciane pra vocês também? É uma amiga estranhíssima, tá? Bom, gente, antes da gente continuar aqui, deixa eu pontuar uma coisa pra vocês rapidamente. Bom, a gente tá numa questão aqui complicada no meu canal, gente, por quê? Nessa última segunda-feira, eu acabei descobrindo uma situação complicada envolvendo a minha mãe. O que acontece, gente? A minha mãe vai precisar usar esse cilindro de oxigênio quando ela for se locomover de qualquer lugar. Quando ela sair do hospital e ganhar alta do hospital e vir para casa, ela vai precisar desse cilindro de oxigênio portátil. Ou esse cilindro, ou esse concentrador portátil, ok? Só que eu vou falar do cilindro porque esse concentrador é um preço absurdo, são 20 mil reais. É impossível de eu conseguir esse valor aqui, tá? Então, ó, eu já tava falando sobre a vaquinha antes pra vocês, né? Fazendo a vaquinha pra ajudar minha mãe e tudo mais. Só que agora eu preciso desse concentrador. Se você tem um cilindro de oxigênio portátil, se você conhece alguém que queira doar um cilindro de oxigênio portátil, queira colaborar de alguma forma, por favor, entre em contato comigo. Meu contato tá aqui embaixo, contato@gmail.com. Então, é uma forma de me ajudar também. Então, cilindro portátil, se alguém conhece alguém que queira doar, conhece uma empresa que queira negociar um valor bem mais barato, dar um valor mais em conta pra gente, porque a gente não precisa só do cilindro uma vez, a gente precisa do cilindro diversas vezes. Então, a gente precisa, toda vez que minha mãe sair de casa, a gente tem que recarregar esse cilindro. E toda vez que ela sair, precisa se locomover esse cilindro para um lugar, recarregar e trazer de volta. Então, uma situação complicada. Quem souber de alguém que possa doar esse cilindro, eu agradeço, tá? E caso a gente não consiga nenhum tipo de doação, eu volto a pedir para vocês o apoio pro Pix, tá? Então, continue doando pro Pix, porque o tratamento da minha mãe ainda precisa de mais ou menos R$1.000, R$900, para a gente conseguir ter o valor correto desse mês. O Pix da minha mãe é esse daqui que tá embaixo da tela, ó. ivanicsilva@gmail.com. Vocês podem ir lá, por favor, e colaborem com qualquer valor, R$1, R$2, eu agradeço, tá? Voltando a falar sobre
o cilindro de oxigênio. Quem puder doar, entre em contato comigo, por favor. A gente precisa do oxigênio. Ok? Voltando aqui com o nosso resumo dessa madrugada. Vamos nessa. Sem parar. Bora. Bom, o Diego foi tirar limpo com a Aline sobre a confusão no Sincerão. Sobre o que ela comentou lá. Que o pessoal deu a entender que a Aline, na verdade, colocou que o Diego e a Dani foram conversar com os gêmeos. Meio que pra se acertar com os gêmeos. Para os gêmeos não votarem nele, tá? O Diego falou o seguinte: eu falei alguma coisa, Aline, veja, eu não falei Diego ou Dani. Eu falei, Gabriel disse que não votaria neles e votou em mim. Pra mim não sou coerente. Não deu tempo de falar da dinâmica, em momento nenhum eu disse sobre isso, tá? E o Diego respondeu, mas eu só estou falando isso porque teve uma situação simples. Eu não lembro de ter falado nada com gêmeos. E a Aline, mas você não falou, meu querido, nem você nem a Dani. E o Vini respondeu, foi a pressa de finalizar o discurso, né, Aline? E a Aline, mas eu fui clara, né? E o Vini, não ficou claro não, Aline. E o Diego respondeu, tanto que não ficou claro, que quando eu fui conversar, a sensação que me deu é que pra eles, eu virei o mentiroso da situação. Pois é. Isso daí ainda vai virar muito pano pra manga, vocês vão conferir, tá? Bom, há pouco a Aline sentou pra conversar com o Diogo sobre o Sincerão. E ela disse o seguinte, ó. Eu não tinha tido a oportunidade de falar no ao vivo que a nossa relação estava tudo bem. Apesar das pessoas verem que a gente consegue se relacionar de boas e tal, eu não tinha tido essa oportunidade de falar isso no ao vivo. E o Diogo? Que a gente conversou, né, Aline, que a gente já trocou um assunto sobre isso e tal. E ele respondeu, pra mim, não cabia votar no João Pedro ali, porque o problema com a mentira era com o João Gabriel, não com o João Pedro. Eu falei, se eu colocar ele aqui só porque teve conflito com o irmão, eu não estou sendo coerente. Você já teve muitos desconfortos na casa com várias pessoas e isso abre portas para as pessoas lá fora entenderem suas justificativas ou não. E aí, gente? Ó, sinceramente, eu já tô cansado desse casal aí, viu, gente? Eu vou ser sincero pra vocês. Mas diga aí se vocês estão gostando dessa relação do casal, não, nos comentários, tá? Bom, o Diego tá muito pensativo, né? Se incomodou muito com o fato da Aline ter colocado ele ali como mentiroso da situação. E tá muito reflexivo, tá? Ele tá muito mal, muito pensativo. E inclusive ele até chorou durante essa madrugada por causa dessa situação, tá? Na cozinha, a Aline está chocada por saber que trocou a fala na hora do Sincerão, dando a entender que o Diego havia insinuado algo sobre o voto estratégico dos gêmeos. Todos afirmaram para a Aline que ela atribuiu uma fala ao Diego e não ao João Gabriel, tá? Bom, a Graciela então sugere para a Aline reunir toda a casa e pedir desculpa, falando que na verdade se posicionou de uma forma errada com relação ao Diego e Pora, tá? Bom, depois de falar com a Aline, o Diego foi no gramado e o Diego foi lhe tirar a limpo a história de falar da fala atribuída a ele com os gêmeos, tá? No Sincerão. Que acabou levando os gêmeos a apontá-lo na dinâmica. Então ele justificou, falando que a Aline, né, se posicionou ali de uma forma errada e tal, e disse o seguinte: eu não sei qual a proximidade que vocês têm com o Vinícius, mas a pergunta é o seguinte, porque senão eu vou ficar mal nessa situação que eu não tô. Aí o João Pedro interrompeu e falou o seguinte: mas eu e meu irmão não estamos falando mal com você, não estamos de mal com você, tá? E o João Gabriel respondeu: na hora eu te coloquei lá porque eu fiquei nervoso. Antes de ter essa conversa agora no Sincerão, a gente estava com esse pensamento. A gente tirou o cara do alvo, nós não é homem de duas palavras. E agora ele veio inventar um trem com a gente. Então o João Gabriel falou, colocou o Diego lá, porque, né, a Aline falou que, enfim, eles entenderam tudo errado, né? Que a Aline colocou o Diego e a Dani tivessem conversado com o Gêmeos sobre voto, mas não foi isso. Ai, gente, é tão confuso. Aí os Gêmeos confirmaram que não estavam com raiva no Diego, não, e que a Aline teria falado uma merda pra casa toda, e por isso que colocaram o Diego ali como uma pessoa que ia sair com rejeição, tá? A Graciela na cozinha saiu em defesa do Diego, alegando que a Aline fez com que o ex-atleta fosse expulso desnecessariamente por conta de uma fala embolada e trocada que ela teve, tá? Inclusive aconteceu uma confusão ali na cozinha exatamente por causa disso, ó. Aí a Graciela, inclusive, defendeu o Diego Porto nesse momento, ó. Esse é o momento em que a Aline tá com todo mundo reunido para tentar esclarecer a fala dela mal colocada. Eu sei que você não fez você fez sem querer. Então. Mas ele foi exposto, colocado num lugar que deixou ele muito chateado, Pronto. sem necessidade. Então pronto, mas assim, o que eu estou acho que cabe falando... você pedir desculpa e encerrar. Não, eu já Errou. pedi. Tá? E aí ela já pedi desculpa, mas a Aline continuou se justificando ali na cozinha, tá? Então, inclusive, foi um papo meio longo isso, tá, gente? Não foi um papo rápido, não. Foi um papo meio longo ali na cozinha. Ficou um bom tempo ali pra esclarecer tudo o que aconteceu. Não foi tão rápido, não, tá? Bom, aí a Graciela, então, saiu em defesa, como vocês viram, do Diego Porto, alegando que a Aline expôs os brothers
desnecessariamente de uma forma errada, né? Exposto de uma fala que não aconteceu, ok? Bom, voltando pro quarto Nordeste, gente. Após o Guilherme ter ajudado a esclarecer lá na cozinha a confusão e o convívio na fala da Aline, o Diego se emocionou com o brother e disse que ele é um anjo na vida dele. O Diego disse o seguinte: Guilherme, você é um anjo nessa casa, juro pra minha vida, que o meu sonho, assim como o meu e o da minha irmã, é que você ganhe esse programa, disse o Diego. Diego então saiu, chorou um pouco ali e disse o seguinte: aquilo que me fere me fortalece. Nunca foi fácil, nunca vou decidir jamais. Eu choro mesmo, disse o Diego, tá? A Aline, voltando pra cozinha, gente, a Aline disse que os gêmeos poderiam ter sido mais cautelosos antes de apontar o Diego na dinâmica, mas Graciane divertiu. Quem fez a merda primeiro foi você, Aline. A Graciane tá jogando na cara. Bom, a Graciane chamou o Matheus pra conversar, e nessa conversa ela falou duas coisas importantes. Primeiro, ela falou que se fosse necessário, naquele confessionário, junto com o Diogo, a Dona Vilma e a Giovana, ele iria sim defender o Matheus e a Vitória, que ela já tinha um discurso na ponta da língua para defender o Matheus e a Vitória, caso o Matheus e a Vitória virasse opção para ir pro paredão. E aí o Matheus, inclusive, até ficou até aliviado. Nossa, que bom que você me defender. Outra coisa que ela revelou foi que ela viu no quarto secreto a Eva e Renata falando entre elas que é basicamente uma pela outra, que elas não têm aliados, que ninguém é prioridade delas e que elas têm que uma salvar a outra dentro da casa. Em seguida, as duas falam o seguinte: mesmo assim, a gente tem que subir lá em cima e combinar votos com os garotos. E a Graciane achou bem estranha essa conversa de que elas estão unidas uma com a outra, mas na verdade elas vão combinar votos com os garotos lá do Quarto Fantástico, mas elas não são aliadas dos garotos no mesmo instante, né? A Aline então encontra na cozinha o Diego, foi lá, deu um abraço, pediu desculpa, tentou esclarecer pro Diego ficar mais calmo e tudo mais. E aí a Aline falou o seguinte: depois a gente conversa, tá? Até para eu poder falar sobre essas coisas. Não só sobre essa situação de hoje, não, mas sobre outras coisas que eu queria falar com você, Diego, sobre nossa relação, sobre tudo que a gente construiu aqui dentro, tá? Sobre a importância que você tem para mim também. Fique tranquilo, porque tudo que você tem mostrado aqui no jogo é uma coisa positiva, tá? O mundo tá percebendo como você é aqui dentro de uma maneira positiva. Não tenho dúvidas de que lá fora as pessoas conseguem ver também essa situação. Diego então respondeu o seguinte: hoje foi um dia que eu achei pesado para mim. Eu tô bem, mas eu tenho que parar de me desvalidar. Eu duvido muito de mim muitas vezes, isso é péssimo. É horrível isso, né? E o Diego respondeu o seguinte: eu duvido de quem eu sou às vezes, eu duvido hoje de mim mesmo, mas só por você ter vindo ter iniciativa comigo já é muito importante. Me fez bem você ter pedido desculpa. Assim que a Aline sai da cozinha, o Diego diz: ah, que fofa, que bonitinho, obrigado, meu Deus, obrigado, disse o Diego Hipólito assim que a Aline saiu da cozinha, tá? Bom, gente, a Graciane foi conversar então com a Aline. As duas se entenderam, né? A Graciane pediu desculpa da forma que falou, mas esclareceu que ela se posicionou daquela forma na cozinha porque ela não gostou das falas da Aline, que a Aline precisava se desculpar e tudo mais. Elas se entenderam, abraçaram e tal, e ficou tudo de boa, tá? Agora, vamos pro quarto Nordeste. Bom, no quarto Nordeste, gente, tivemos uma fala aqui da Tamires sobre o Diogo, tá? Ela disse o seguinte: ninguém excluiu o Diogo, não. Ele que tá se fazendo de excluído, de abandonado. Eu falo com ele e a Camila fala com ele também. Todo mundo fala com ele, no caso, o Diogo. Oportunidade, pô, todo mundo fica conversando, ninguém exclui o Diogo. Ele que tá se fazendo ultimamente de excluído, de, tipo assim, um abandonado. Eu falo com ele, a Camila fala com ele. Eu sempre falo com ele. Tá aí. Então o pessoal tá achando que o Diogo que tá se fazendo de excluído, tá? Bom, no quarto do líder, gente, o João Pedro disse o seguinte, ó: as meninas viram que elas fizeram a escolha errada de não jogar com nós, porque a gente tá jogando com a verdade, não tem falsidade entre nós. E o João Gabriel falou o seguinte: é porque elas também sabem que nós é forte. Aí, gente, eles se acham muito, né? É que nós tá jogando com a verdade, velho. Não tem nada de falsidade aqui. De mentira. É porque elas também sabem que nós é forte, filho. Aí, gente, eu acho tão engraçado que eles se acham a Juliette do Big Brother, tá? Em seguida, gente, eles ativaram o Espia BBB e eles escutaram uma conversa exatamente sobre o Diogo, exatamente a conversa que eu acabei de passar para vocês, onde a Tamires, a Camila, tá, o Diego também conversa sobre o Diogo não ser, não fazer com que o Diogo seja excluído da casa. Quando eles acabaram de conversar, a Camila levantou da Dona Vilma e ele falou assim: Camila, posso falar com você? Ela falou assim: não quero, isso é onda. Foi isso. Só isso.
Aqui também tem um momento que é sobre a Camila ter saído andando e deu as costas pro Diogo. Isso aconteceu muito tempo atrás, depois do Cesarão, vocês sabem o que rolou lá, tá? Bom, mais um momento aqui, gente. O João Gabriel então discutiu com o João Pedro pela forma dele falar como se fosse o dono da razão. Os gêmeos brigaram entre eles, mas foi uma briguinha boba, tá? E aí o João Gabriel falou o seguinte: para de falar desse jeito, que você não é o certo de tudo aqui não. Não fica assim, nós fez isso, nós engolimos isso. Pode ser assim não. Aula na cozinha, fala aí mesmo. Deixa eu ver, tá bom, tô almoçando. Você precisa. Não, tô só falando aqui, tá bom. Sei, não, você tem que escutar. Bruno, não quer escutar nada aqui agora, não, velho. Nossa, agora? Não, nós fez isso mesmo, nós fez isso mesmo. Não, para de falar de jeito. Para de falar de jeito. Porque você não é o certo aqui também de tudo, não. Então, os gêmeos dão uma brigadinha entre eles, tá? Bom, o pessoal do quarto do líder também observou que o Diogo e a Aline deitaram juntinhos, ficaram agarradinhos na cama de casal ali do quarto fantástico. E aí o pessoal criticou, falou, poxa, é muito estranha essa relação, porque a Aline coloca o Diogo como a última pessoa que quer fazer dupla. A Aline coloca o Diogo que vai sair com rejeição. Aí o Diogo tá lá abraçando. O pessoal também critica o Diogo, falando que o Diogo também é meio, né, lelé da cabeça em ver uma mulher esculhambando ele no ao vivo e tá lá de carinho com ela, tá? O que vocês acham dessa relação do Diogo com a Aline, gente? Olha, sinceramente, ai meu Deus, eu sinceramente não gosto não. É muito confuso, muito confuso. A Aline é completamente errada. Aí o Diogo ainda dá abertura pra ela, tipo assim, Diogo, acorda pra vida, o que aconteceu, né? O que tá acontecendo? Enfim, página virada, vamos nessa. A dona Delma então revelou como ela rebateria a Vilma caso fosse apontada no Sincerão, mas ela não foi apontada, tá? A Vilma não colocou a dona Delma no Sincerão. Mas ela já estava com o discurso pronto. Ela falou o seguinte, ó. Eu já estava preparada para o discurso que eu não ia ser lembrada. Eu ia dizer, impossível, essa senhora que não tá aparecendo aqui em nada, já até tentou me imitar, tá querendo ser eu e não tá conseguindo. A senhora realmente não vai ser lembrada. Agora eu vou ser lembrada. Então ela tava com o discurso pronto, mas não usou. Afinal, não foi pontuada lá na dinâmica de apontamentos, tá bom? Gente, então este foi o resumo. Espero que vocês tenham curtido. Na casa tá todo mundo dormindo, ó. Deixa eu colocar. Ano passado eu colocava muito pessoal dormindo, né? Esse ano eu parei de colocar. Mas, ó, tá todo mundo dormindo aqui. Tá os gêmeos, o Gabriel dormindo. Deixa eu ver as outras câmeras. Cadê aqui? Aí, ó. Todo mundo dormindo. E este é o resumo da madrugada. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa, mais um vídeo longo, mas vocês compreendem, né? São as coisinhas importantes que a gente precisa pontuar, tá? Se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade. E se você quiser ajudar minha mãe com alguma forma de valor, também com o cilindro de oxigênio, todas as informações estão aqui na descrição. Grande beijo, até a próxima.